Ricardo, você tem já aí mais alguma coisa? Temos algumas perguntas, professor, mas o senhor que sabe, o senhor quer continuar nas Não, notícias daqui a pouco? Pode colocar, depois a gente continua um pouco mais das notícias. Só achei uma pergunta interessante. Ó. Vamos Lá combinar de- o seguinte, você só faça a pergunta que você sabe responder, porque se eu não souber, você responde. Que nada. O dia que chegar nesse nível Vamos lá. vai custar Assim tá muito, combinado. professor. Vai custar muito, esquece. Então, lá de Manaus, perguntando o seguinte: o padre não deixa o sacrário exposto para adoração. Diz que isso é fanatismo. Esse padre pode agir dessa forma? O que a comunidade pode fazer? O sacrário exposto para a adoração, porque normalmente faz adoração com Cristo no ostensório, né? Sim, mas pode ser que abra o sacrário para adoração, enfim, ou então fecha a capela, não deixa o povo ir no sacrário. Sei. Não sei. Mas está dizendo então que o povo não está conseguindo adorar, falando que isso é fanatismo. O que ela pode fazer? Olha, gente, existe bispo na igreja exatamente para isso. Os bispos são sucessores dos apóstolos, né? Os bispos têm exatamente esse munus. Munus quer dizer missão sagrada. Esse munus de dirigir a igreja. Então, se o povo não se entender com o pároco, vamos conversar com o bispo, né? Carinhosamente, amigavelmente, sem briga, sem nada, e vai ver, o bispo vai ver se pode, se não pode. Okay? Eu penso que esse seja o melhor caminho. Ricardo, vou mostrar aqui rapidamente mais alguns livros ligados à vida dos sacerdotes. Olha, para entender e celebrar a liturgia. Uma das principais finalidades do sacerdote é exatamente celebrar a liturgia, a Santa Missa, os sacramentos. Todo sacramento é liturgia, não é só a missa, não. Quando você celebra o batismo, é uma liturgia. Quando você celebra a confissão, é uma liturgia. A Eucaristia é liturgia, a unção dos enfermos é liturgia. Os 7 sacramentos são liturgia. Ok? Então, nesse livro aqui, eu coloco a base da nossa liturgia católica, inclusive aqui as instruções gerais do missal romano, que dizem como é que a missa deve ser celebrada, como é que o leigo deve participar, o que pode, o que não pode. Enfim, justamente para o pessoal que trabalha com liturgia, é uma referência. Porque sou católico, né? É um livro que eu escrevi, engraçado, a pedido de um filho. Um filho, né, já engenheiro, um dia, pai, está faltando só escrever um livro. Eu digo, o que é? Porque sou católico. Não, peraí, você já tem mais de 30 anos, ainda não sabe? Não, pai, eu sei, só que eu quero... Casa de ferreira, espelho de pau, pessoas assim, né? Eu quero dar para meus amigos. Eu tenho muito amigo que pergunta, por que sou católico? Eu falei, Mateus, está prometido. Até eu coloquei aqui uma dedicatória para ele, ó. Fiz questão de colocar aqui, né? Depois do imprimatur aqui do Dom Beni, dedicatórias a nosso filho Mateus, que sugeriu esse livro, né? E a todos que desejam ser verdadeiramente católicos, né? Por que eu sou católico? Por que eu vou à missa? Por que eu confesso? Por que eu rezo? Por que eu acredito em tudo isso? Qual é a razão da fé, como dizia São Pedro, né? É um livro para a gente conhecer a nossa fé. Os evangelhos são autênticos? A Bíblia é autêntica ou é um conto de fadas inventado, uma crendice vazia? Onde é que está aí a credencial, as credenciais da nossa fé? Esse livro é para isso. Eu pensei muito nos universitários ao escrever esse livro. O glorioso São José, o pai da igreja. Nossa Senhora é a mãe, São José é o pai, né? Não podemos esquecer de São José. E eu quero mostrar um livro também, que é um dos livros que eu amo muito. O Segredo da Sagrada Eucaristia. Esse livro, foi eu que escrevi, mas não tem nada meu. Esse livro aqui, Ricardo, eu peguei 5 livros, uma coleção, de um grande santo apaixonado pela Eucaristia, São Pedro Eymar, Julião Eymar. Fundador dos Sacramentinos. Uma coleção. Pedro Julião Eymar, fundador dos Sacramentinos. Exatamente. Eu peguei a coleção dele e sintetizei nesse livro, aqui. Entende? Eu achei tão bonito que aquele homem fala. Por exemplo, ele diz assim, você sabe por que Jesus fica escondido no sacrário? Humilde, escondido, numa hóstia branca, sem sabor, sem cor, sem nada. Ele fala assim, para não te assustar. Porque se ele apresentar na glória dele, na divindade dele, você não chega nem perto Sai dele. correndo.
por causa dos seus pecados, né? Você até morre se você vê-lo como ele é. A gente não consegue nem olhar para o sol, mas não olhar para ele. Então o que ele faz? Ele se esconde, fica quietinho no sacrário, para que você não tenha medo de chegar a ele, fazer os seus pedidos. Então, São Pedro Julião Eymar realmente é encantador. Esse livro sobre a Eucaristia, quem quiser conhecer um pouco melhor a beleza deste sacramento. Bom, vamos em frente. O Papa convida a usar o escapulário. Olha que bonito. O escapulário de Nossa Senhora, né, do Carmo. O Papa Bento XVI, no dia de Nossa Senhora do Carmo, ele recomendou a usar o escapulário de Nossa Senhora do Carmo como um sinal particular da união com Jesus e Maria. O Papa recomendou em polonês que se use este objeto de tecido de cor marrom. João Paulo II usava o escapulário desde a sua juventude e via nele um símbolo de defesa nos perigos, selo de paz e sinal de auxílio de Maria. O escapulário é um sinal particular da união com Jesus e Maria, disse, para aqueles que usam, constitui um sinal do abandono filial na proteção da Virgem Imaculada. Em nossa batalha contra o mal, que Maria, nossa mãe, nos cubra com seu manto, concluiu. Está aí, uma devoção antiquíssima na igreja. De onde é que vem essa devoção? Essa devoção, rapidamente, eu quero lembrar, ela vem mais ou menos de 1200. Lá no Monte Carmelo, na Terra Santa, onde inclusive existe um mosteiro lá, eu até trouxe de lá um escapulário que as irmãzinhas do Carmo fazem, carmelitas fazem ali, no Monte Carmelo, onde viveu o profeta Elias, né? Aquele episódio lá que está no livro dos Reis, que o profeta Elias enfrentou aqueles 400 falsos profetas de Baal, né? Ali, hoje tem então, ali no ano 1200, havia um Carmelo. E o reitor ali, o prior, era São Simão Stock. E eles estavam sendo muito atacados pelos muçulmanos. Estavam sendo expulsos dali. Então, São Simão Stock pediu a Nossa Senhora ajuda. E a Nossa Senhora entregou a ele o escapulário. É feito de tecido e disse a ele, isto aqui simboliza a minha veste protetora. Você coloca, né, vista esse escapulário e você vai ter como que o meu manto te cobrindo de proteção. Está aí, vem daí. Espetacular essa devoção. Os papas sempre recomendaram, Pio XII usava, João Paulo II usava, Bento XVI certamente usa, porque está recomendando de usar. Então, e olha, uma vez eu vi um testemunho do escapulário que eu fiquei arrepiado, Ricardo. Uma vez eu fui pregar um encontro de casais em Recife, e uma senhora deu o seguinte testemunho: olha, eu tinha um filho que era viciado em drogas. E eu tinha muito medo desse menino ser baleado, morrer nesse mundo aí de droga. E eu disse para ele, meu filho, pelo amor de Deus, use o escapulário. E o menino usava. Mas um dia, o menino foi baleado. E o menino morreu. E ela contou que quando ela chegou no banheiro da casa naquele dia, o escapulário dele estava pendurado no banheiro. Ele morreu sem escapulário. Isso eu vi uma senhora dar esse testemunho. Quer dizer, então, claro que o escapulário não é um amuleto, o próprio Papa fala na notícia aqui, não é um amuleto que você vai usar com alguma coisa, um negócio para dar sorte, tem que ter fé, porque é sacramental, não é sacramento. Não sei se todos entendem essa diferença. O sacramento é Deus que opera diretamente, independente da fé da pessoa. Se você for comungar, você pode estar em pecado mortal, você pode não acreditar, se você recebeu aquela hóstia consagrada, você recebeu Cristo. Porque é Deus que operou ali, Deus que fez a transubstanciação, não depende da fé de quem vai. Claro que os efeitos dependem da fé, mas a realidade do sacramento é ex opere operato, quer dizer o seguinte, cumpriu-se o rito, acontece o efeito. Diferente do sacramental. O que é o sacramental? Água benta, um crucifixo, uma imagem, um escapulário. Aí, ele só age se você tem fé, se você acredita.
Não é ex opere operato, é ex opere operantis. É diferente, depende da sua fé. Então não é como é que diz aí, um amuleto. Você precisa ter fé, precisa rezar, né? Precisa conhecer isso aí. Ricardo, quer colocar alguma pergunta? Não, o pessoal falando aqui, professor, eu quero colocar uma pergunta aqui de um rapaz que já mandou hoje aqui uns 10 e-mails pedindo para fazer essa pergunta. Ele falou o seguinte, que durante a Idade Média, segundo ele, a igreja cometeu vários atos inescrupulosos por causa da Inquisição. Nunca vi nenhum julgamento na Igreja Católica por causa disso, ele coloca. Assim como ocorre ao final das ditaduras, em que os tribunais eram instaurados para dar pena ou repreensão aos que cometeram atos ilícitos, mesmo já mortos. Isso é verdade? O que acontece é o seguinte, que quem estudou a Inquisição a fundo, eu escrevi um livro para entender a Inquisição, não sei se ele está por aqui, se não tiver, depois a gente pode, eu acho que já mostrei aqui esse livro. Eu fui estudar a Inquisição, Ricardo, pelo menos uns 5 anos. Sabe por quê? Porque eu comecei a estudar a Inquisição e eu comecei a notar o seguinte, poxa, quem foram os inquisidores? Os inquisidores foram santos. São Domingos de Gusmão, o fundador dos dominicanos, foi inquisidor. O Papa São Pio V foi inquisidor. Eu digo, peraí, São Tomás de Aquino apoiava a Inquisição. Nunca houve um santo na Idade Média que tenha se colocado contra a Inquisição. Eu falei, peraí, tem alguma coisa errada nesse negócio. Tem alguma coisa errada de todo mundo dizer que esse negócio aqui está completamente errado. Aí quando você vai estudar, você vai ver que a Inquisição era aceita naturalmente na Idade Média e considerada necessária. São Tomás de Aquino, doutor da Igreja, aprovava 100% a Inquisição. Okay? E muitos outros santos. E quando a Igreja fez a Inquisição, a Igreja fez um bem para a sociedade. Por quê? Porque eles colocavam os hereges na fogueira sem nenhum julgamento. Eles quem? Os reis, o povo. Vou dar aqui um exemplo. Né? Me lembro bem de um exemplo, lá por volta de 1200 e pouco. O bispo de Cambrai, na França, estava com um grupo de hereges que ele ia julgar. Não havia Inquisição, ele ia julgar. Mas ele foi, numa diocese vizinha, se aconselhar com outro bispo. Como é que ele devia tratar daquele assunto? Quando ele voltou, Ricardo, o povo tinha invadido a prisão, tirado aquele povo herege da prisão, os cátaros, e o povo tinha colocado na fogueira. A revelia do bispo. No ano de 1090, a Inquisição começou em 1231 com o Papa Gregório IX. Em 1070, 1090, mais ou menos, na França, não me lembro exatamente, né? O rei francês colocou 14 líderes cátaros hereges na fogueira. O rei, por conta de risco dele. A Inquisição foi instalada 200 anos depois. Então, o que acontece em termos de Inquisição é que há uma santa ignorância com relação à Inquisição. E por que não se fez um julgamento, um tribunal de Nuremberg, né, para os inquisitores lá do século XII? Porque foi algo que a sociedade queria, a cristandade exigia. E a igreja entrou exatamente por pressão dos governantes, por pressão do povo. Agora, é muito difícil a gente colocar aqui uma visão correta da Inquisição em 5 minutos, né? 2, 3 minutos talvez. É preciso pegar. Eu gostaria que você que tem dúvida nisso, você que é um jovem cristão que vê falar tanto mal de Inquisição, por favor, pegue o livro que eu escrevi, ou um outro livro bom. Né? O que eu escrevi se chama Para Entender a Inquisição. São mais ou menos 300 páginas. E você vai ver, então, você vai entender profundo. Agora, a coisa mais importante que tem, o que é? É você voltar na mentalidade da Idade Média.
O maior absurdo histórico que se pode fazer, e que é o que acontece infelizmente, é você querer julgar um fato lá da Idade Média, do ano de 1200, 1300, ou seja, 800 anos atrás, com a mentalidade de hoje, com a moral de hoje. Aí não tem cabimento. É como se você quisesse andar no asfalto com aquelas carruagens lá da Idade Média. Não tem cabimento. Asfalto é para você andar com um carro a 100 por hora. Você entendeu? Então, é preciso fazer o que o latim chama de mutatis mutandis, mudar o que deve ser mudado, para poder compreender a realidade com mais segurança. Aqui uma última notícia, Ricardo, diz assim: 300 padres austríacos apelam por reforma na igreja e pela ordenação de mulheres. Eu não entendo onde é que esses padres querem chegar. Michel Pruller, porta-voz do cardeal Christoph Schönborn, de Viena, disse que o cardeal planeja se reunir no final de agosto ou setembro com os padres vienenses que estão entre os líderes da iniciativa dos párocos, que lançou um apelo à desobediência à igreja. Olha o que esses padres estão fazendo. A iniciativa, que diz que ter pouco mais de 300 membros, sugere que se faça uma oração pública em todas as missas pela reforma da igreja, que se dê a comunhão a todos os que se aproximam do altar em boa fé, incluindo os católicos divorciados que voltaram a se casar sem anulação do casamento, que se permita que as mulheres preguem na missa, que se apoie a ordenação de mulheres e homens casados. O cardeal Schönborn emitiu um comunicado no dia 22 de junho e disse que esperou 3 dias para responder, porque ele não queria reagir a partir da raiva e da tristeza que a iniciativa dos padres lhe provocou. A convocação aberta à desobediência me chocou, disse o cardeal, e afirmou que nenhum dos padres foi ordenado à força e todos juraram obediência em seus esforços para fazer a vontade de Deus. Está aí, o cardeal, né, lá de Christoph Schönborn, de Viena. Olha, eu gostaria de deixar isso bem claro. Papa João Paulo II, na carta apostólica chamada Ordinatio Sacerdotalis, se não me engano, de 1994, Papa João Paulo II deixou claro, a igreja não pode tocar nesse assunto. A igreja não pode mexer nesse assunto. Ou seja, ordenação de mulheres. Papa diz, isso está definitivamente proibido na igreja. E aí entraram com um pedido na Sagrada Congregação da Fé, fazendo uma consulta se o Papa estava falando de maneira assim dogmática para sempre ou não. A Congregação da Fé repetiu que sim, algo que não pode mudar na igreja, porque Cristo não quis, os apóstolos não quis, nunca fizeram, nunca teve. Então, aí ficam esses padres, Ricardo, 300. O cardeal ficou aqui numa situação delicada. Ele falou, não respondi porque fiquei com muita raiva. Uma manifestação de uma igreja assim, com todo respeito, é a igreja anglicana. Na igreja anglicana tem ordenação de mulheres, na igreja anglicana tem ordenação de padres casados, mas esse modelo não é a Igreja Católica Apostólica Romana. Quer dizer, querem que a igreja aprove uma porção de coisa que os papas e os bispos no catecismo já disseram que não pode. Está certo? Quer dizer, então, esse é o pior problema da igreja. São os adversários que a igreja tem dentro dela. Isso é pior do que o laicismo que está lá fora. Isso é pior do que os comunistas que não gostam da igreja. Papa Bento XVI disse, o pior problema da igreja são os pecados dos seus filhos. Né? Isso, o cardeal diz aqui, uma coisa que eu achei interessante, o cardeal Schönborn diz aqui, né? Afirmou que nenhum dos padres foi ordenado à força. E todos juraram obediência em seus esforços para fazer a vontade de Deus. Como é que agora ficam pregando aí? Como é que ele chama aqui? Um ato de indisciplina, apelo à desobediência. Então cadê o voto de obediência que o padre faz? Quer dizer, não é possível. Nós não podemos,
aceitar uma situação dessa. Fica causando para o povo uma situação muito constrangedora. Porque o povo fala assim, foi o padre que falou. Mas lá naquela paróquia, o padre falou que pode. Não tem cabimento. Bom, mais uma notícia aqui. México, aumento de sacrilégios nas igrejas. Olha, eu tenho falado isso aqui repetidamente. Tem havido muitos sacrilégios nas igrejas. Gente roubando imagem, gente quebrando imagem, gente violando o sagrado, jogando hóstias no chão. Olha essa notícia do México. A Arquidiocese de León, a cuja frente se encontra Dom José Guadalupe Martim Rábago, diante do aumento de roubos e atos sacrílegos nos templos católicos do México, decidiu tomar medidas de urgência, entre as quais se encontram instalar câmeras de vídeo, colocar grades e proteções e fechar os recintos religiosos no horário de almoço. Segundo informações da própria arquidiocese, praticamente nenhum dos templos que se encontram no centro da cidade de León, assim como os da periferia, se salvou dos roubos constantes de arte sacra e de profanações. Gente, na igreja tem muita coisa valiosa. Tem imagens antiquíssimas valiosas. Entende? Os objetos da missa, claro, são objetos dourados. Por quê? Porque são para Deus. Então, quem quer roubar, quem não tem fé, quem não tem escrúpulo, vai atrás dessas coisas. Então, olha, vigilância nas igrejas. Semana passada eu dei uma notícia aqui, semana retrasada, de pessoas que roubaram o ostensório, Ricardo. Brincadeira. Com o Cristo ali no ostensório. Então, isso quer dizer o quê? Temos que tomar cuidado com essas coisas. Entende? Realmente essa vigilância é preciso acontecer. Ok. Mais uma notícia que ficou aí para trás essa semana. Alemanha, diagnóstico genético pré-implantação se torna lei. É outra coisa que a igreja não aceita porque viola a bioética. O que é isso aqui? A notícia diz assim, a Câmara Baixa do Parlamento Federal Alemão determinou e deu carta branca para a controversa técnica de diagnóstico pré-implantação, também conhecido como PIT. O texto permite submeter embriões, vidas humanas, concebidas in vitro, em laboratório, a uma pesquisa genética ou screening, quando há um alto risco de transmissão de pais para filhos de graves doenças hereditárias ou malformações comprovadas, a possibilidade de um aborto espontâneo ou de a criança nascer morta. No caso de um resultado positivo, o embrião defeituoso não é transferido para o útero da mãe, mas destruído. Isso é matar um ser humano. Então, o que está se fazendo? O embrião, gerado em laboratório, vai ser implantado numa mulher. Então, ele passa por um exame. Se nesse exame detectar que o embrião tem algum defeito, ele é destruído, ao invés de ser implantado. Ou seja, esse é aborto. Então, aqui diz a notícia que a aprovação do projeto de lei foi recebida com amargura pela Igreja Católica na Alemanha. E os bispos disseram o seguinte: nós lamentamos profundamente a decisão de hoje, diz um comunicado publicado no site da Conferência Episcopal Alemã. Nós, os bispos alemães, nos comprometemos intensamente com uma proibição clara do PIT. No comunicado assinado por Roberts, bispo de Freiburg, presidente do organismo, os bispos alemães afirmam que a seleção de embriões humanos viola o preceito da dignidade humana, que respeita todos os humanos desde o princípio. Quer dizer, então nós vamos chegar naquilo que a gente chama de eugenia, aquilo que o Hitler queria fazer. Vamos deixar só a raça pura, os arianos. Né? Quem não for ariano não tem direito de nascer. Então o Hitler nasceu com o narizinho torto, mandava matar. Nasceu com a orelhinha torta, mandava matar, para purificar a raça. É a mesma coisa que está sendo feito. Só que está sendo feito já a nível genético. E não depois que a pessoa já nasceu. Mas é uma vida humana do mesmo jeito. É por isso que os bispos da Alemanha já deram o grito. E a gente coloca aqui, porque será que isso não chega aqui no Brasil também? Ricardo, estamos chegando ao final.
fique à vontade para o seu sorteio e para mais alguma coisa que você quiser. Professor, uma pergunta simples, mas determinante, resumindo todas essas notícias. Cleito Vinícius, de Minas Gerais, perguntou: o que seria, ele foi também o ganhador dos brindes, o que seria o Brasil sem o cristianismo? Eu acho que nós vamos voltar lá no tempo dos tupis guaranis, dos astecas, dos maias, né? Que viviam lá naqueles atrasos todos. Bom, é difícil a gente fazer uma extrapolação dessa, mas a Igreja Católica trouxe para o Brasil a civilização, trouxe para o Brasil a fé, trouxe para o Brasil tudo isso que nós temos hoje de bom. Eu não consigo pensar um Brasil sem o cristianismo. Não tem jeito. A terra de Santa Cruz foi cravada sobre o cristianismo, né? Olha, Ricardo, aqui qualquer rua que você ande na cidade do Brasil, você encontra uma igreja. Eu andei 2 dias inteiros na cidade de Copenhague, na Dinamarca, para conseguir achar uma igreja católica para rezar. Porque é tudo igreja protestante. Um amigo meu, chegando de Toronto, no Canadá, falou a mesma coisa. Mesma coisa quando estive no Egito. Rodei a cidade do Cairo para encontrar uma igreja católica. Aqui no Brasil, qualquer rua você encontra aí uma igreja, uma capela para rezar. É a diferença entre o nosso Brasil católico e tantos países que não o são. Ok, teu sorteio. É isso, então foi esse Esse que ganhou. Esse que ganhou, foi o ganhador dos brindes. Como é que ele chama? Kleber, deixa eu abrir aqui. Deixou o endereço aí direitinho? Deixou para tudo receber. direitinho. Cleiton Vinícius foi o ganhador. Com essa pergunta simples, mas determinante para a nossa história. Sim, sem dúvida. O Brasil é cravado sobre o sacrifício da Eucaristia, né? Foi a primeira coisa que Pedro Álvares Cabral fez aqui nesse país. Acho que nossa cultura, nossa maneira de expressar, nossa maneira de acolher, tudo é determinado a partir daquela Santa Missa. Verdade. Ok. Então, muito obrigado, Ricardo, a sua participação. Muito obrigado a vocês que ficaram aqui até agora, aí, pacientemente. E obrigado a você de casa que nos acompanhou. Então, nesse dia do sacerdócio, né, nós queremos mais uma vez agradecer ao serviço que vocês prestam a nós leigos, prestam à Igreja Católica, prestam ao Reino de Deus. E nós queremos pedir a bênção de todos os sacerdotes que nos acompanham, também diáconos, com esta intenção, né? A santificação do clero, que a igreja tanto pede. Ok? E você pode colocar também aí a sua intenção. A nossa proteção está no nome do Senhor. Seja a terra. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos e até o nosso próximo programa, semana que vem, se Deus quiser.